Boa noite. Estão escutando? Sim, estou escutando. Ok.
Boa noite, então. Como eu falei agora no grupo, essa aula eu dei semana passada. Algumas pessoas vieram questionar se eu tinha dado aula na quinta-feira passada. E sim, eu dei. Eu entrei aqui no Zoom, normalmente, como eu sempre faço, e dei um tempo para ver se entrava mais gente. E, de fato, não entrou ninguém. Eu achei estranho, achei bem estranho, porque nunca tinha acontecido isso. Sempre alguém entra, né? Mas beleza, aí eu toquei o barco e dei a aula normalmente, como se tivesse alguém me escutando. E no outro dia eu fui entrar no Zoom para ver a gravação da aula, para postar na plataforma, e simplesmente não gravou. Eu não sei qual foi o bug do sistema, vocês não conseguiram entrar. Então, quem veio falar comigo disse que não aparecia nada, aparecia só uma tela E preta. foi, E pra professor, a gente não conseguiu entrar. Tipo, a gente então, estava no link, aí pedia para a gente esperar o anfitrião aceitar, entendeu? eu não sei o que foi que aconteceu, sinceramente eu não sei. Mas aí, como eu falei, eu fui no outro dia para salvar a gravação para postar na plataforma, não tinha nada. Eu até pensei que eu tinha entrado no link de outro professor, não sei. Mas eu procurei, vasculhei, perguntei para outros professores e nada. Então, eu agora vou ter que terminar esse conteúdo, né? Então, esse conteúdo vai ser abordado agora, vai ser a última aula de fato, tá? Então, a gente parou nessa aula de distúrbio circulatório, a gente parou em hemorragia, tá? Então, continuando, nós vamos ver hoje trombose, embolia e infarto. A gente vai parar em infarto, tá? Então, a trombose, o que é a trombose? A trombose é um processo patológico caracterizado pela solidificação do sangue dentro dos vasos ou mesmo do coração, no indivíduo ainda vivo, tá? Aqui uma diferença conceitual quando eu falo em trombo e coágulo, tá? Os dois processos aqui, eles têm o envolvimento da ativação do mecanismo de coagulação, que eu até falei na aula passada para vocês, tá? Quando eu falo em trombo, o que é um trombo? Conceitualmente, é uma massa sólida de sangue gerada pela coagulação sanguínea, tá? Dentro de cavidades cardíacas, tá? Na parede do órgão ou nas válvulas, artérias, veias e na microcirculação, que são as arteríolas, capilares e venas. Os trombos, eles são friáveis, ou seja, eles, como eu posso dizer, se desintegram, tá? E são aderentes à parede do vaso ou do coração onde eles foram formados. Tá? Então, esse é o conceito de trombo. Então, se tu tens um trombo, tu vais ter o quê? Trombose. Tá? Coágulo. O coágulo é formado após a morte pela parada do fluxo sanguíneo. São moldes completos da estrutura interna onde se originaram. Então, eles ficam de acordo, a morfologia do coágulo é de acordo com o local, com o vaso, com a cavidade onde eles se formaram. Então, fica um molde exato, né? E geralmente são contraídos, deslocando-se facilmente da superfície interna dos vasos ou do coração quando manipulados. Tá? Então, eles não são aderidos. Já o trombo, como vocês viram, como eu falei há pouco, eles ficam aderidos à parede ou do vaso ou do coração. Tá? Já o coágulo, essa adesão ela não acontece. Tá? Coágulos podem formar-se também após hemorragias, como hematomas. Tá? Os coágulos são elásticos, tá? Então eles são bem flexíveis, eles não se desintegram como os trombos. Tá? São mais brilhantes, os trombos eles têm uma coloração mais opaca, tá? E eles são não aderentes. Já os trombos são aderentes. Tá? Então, isso é um termo, é um conceito que aborda justamente a diferença de trombo e coágulo. Tá?
Bem, quando eu penso em trombose, como vocês viram no primeiro slide dessa aula, o que é a trombose? Quando ocorre a solidificação do sangue dentro de vasos ou de uma cavidade cardíaca, né? Átrios ou ventrículos, tá? Para manutenção da fluidez do nosso sangue, tá? Então, para manutenção da fluidez do nosso sangue, nós temos moléculas que mantêm o nosso sangue no estado fluido, evitando que haja processo de coagulação, de solidificação do sangue. Tá? Então, essas moléculas são as moléculas anticoagulação. Tá? Que moléculas são essas? Glicosaminoglicanos, que são moléculas que inibem a coagulação sanguínea. Óxido nítrico, que agem reduzindo a adesão, tá? E a agregação plaquetária. Então, vou até voltar aqui uma figura. Aqui, ó. Lesão vascular, lesão na parede do vaso. As plaquetas começam a aderir ao local onde houve a lesão, tá? Então, isso é o quê? Adesão plaquetária. E, posteriormente, já na hemostasia secundária, a gente observa que essas plaquetas começam a agregar, tá? Então, ocorre a adesão plaquetária e depois a sua agregação. Tá? Essa agregação é dependente da presença dessa proteína chamada de fibrina, tá? Então, o óxido nítrico ele reduz tanto a adesão quanto a agregação plaquetária. Assim como as prostaciclinas, tá? Que também reduzem a adesão e a agregação plaquetária. Beleza. Mas nós temos moléculas responsáveis pelo processo de coagulação do nosso sangue. Então, vocês viram na aula passada, para conter uma hemorragia, obviamente forma-se o quê? Um coágulo. Para formar o coágulo, ativa-se o mecanismo de coagulação. Então, nós temos moléculas que, quando estão funcionais, elas ativam o processo de coagulação e o nosso sangue solidifica. Tá? Que moléculas são essas? Tromboplasmina, que é conhecida como fator tecidual, que é liberado após a lesão. Tá? Então, aqui, ó, fator tecidual, tá? Conhecido como tromboplastina, tá? Que tem a função, ó, tromboplastina, ela inicia o processo de coagulação até a formação do coágulo. Tá? Temos o fator de von Hildebrand, que esse fator aqui é responsável pela adesão plaquetária. Aqui. Então, quando ocorre a lesão vascular, tá? Esse fator ele se expressa aqui no local da lesão e as nossas plaquetas têm receptores para esses fatores. Então, elas acoplam os seus receptores nesse fator, levando à adesão das plaquetas. Uma vez que elas aderem, inicia o processo de agregação para formar o coágulo. Tá? E temos outras moléculas, como colágeno, fibronectina, trombospondina e laminina, que ativam a via intrínseca do mecanismo de coagulação. Tá? Essas moléculas aqui, elas são produzidas pelo endotélio, pelo próprio endotélio, ou seja, pela parede vascular. Tá? Elas estão expressas, elas surgem, elas se expressam no próprio endotélio. Tá? Então, se tu não tem trombose, se tu está com teu sangue no aspecto fluido, moléculas anticoagulação. Há uma lesão vascular, ativa-se a formação do tampão plaquetário, entra em ação as moléculas pró-coagulação. Tá ok? Nesse contexto, o que explica, então, ó, etiopatogênese? O que explica o surgimento de uma trombose? O que explica a solidificação do sangue, tá? Dentro de um vaso ou dentro de uma câmara cardíaca, tá? Então, nós temos o que nós chamamos de tríade de Virchow,
que explica a trombose. Essa tríade é composta por esses fatores. Lesão endotelial, então o endotélio é a parede vascular, tá? Então, quando ocorre lesão endotelial, podemos ter o quê? Uma trombose. Fluxo sanguíneo anormal, tá? Quando eu falo fluxo sanguíneo anormal, eu estou falando na velocidade desse fluxo sanguíneo. Se a velocidade aumenta ou se a velocidade diminui, tá? E hipercoagulabilidade, tá? Então, quando o mecanismo de coagulação ele fica exacerbado. Então, esses três fatores explicam o surgimento de uma trombose, tá? Às vezes, para que ocorra a solidificação do sangue e formação de um trombo, os três fatores convergem para esse processo. Os três fatores surgem para a presença de uma trombose, tá? Isso é a tríade de Virchow, tá certo? Então, a trombose é a ativação patológica do processo fisiológico de coagulação sanguínea. Deu para entender? Então, a coagulação sanguínea é um processo fisiológico, tá? Só que quando eu penso em trombose, a ativação desse processo fisiológico ocorre de uma forma patológica, ou seja, ou por uma lesão endotelial, ou por uma alteração no fluxo sanguíneo, ou por uma hipercoagulabilidade. Deu para entender aí? Preciso do feedback de vocês. Tá ok, Léo. Beleza. Então vamos por parte. Lesão endotelial. Então qualquer estímulo agressor que cause lesão à parede do vaso, quando eu falo em endotelial, estou me referindo a endotélio, que é aquela camada epitelial que forma a parede do vaso. Tecido epitelial pavimentoso simples, tá? Então aquela camada de epitélio que forma a parede do vaso, tá? Então, aqui alguns exemplos. Formação daquelas placas de ateroma, tá? Aquelas placas de gordura. Aquelas placas de gordura têm um processo inflamatório crônico, causa lesão, causa dano ao epitélio vascular, tá certo? Agressão por bactérias ou fungos durante o processo infeccioso, tá? Aqui, durante a inflamação, tá certo? Lesão dependente de leucócitos. Durante o processo inflamatório, tá? Pode ocorrer uma exacerbação dessa resposta inflamatória, tá? E os leucócitos vão se aderir aqui às células endoteliais e vão destruir com essas células, causando o quê? Lesão, causando lesão endotelial. Ativa-se nesse momento o mecanismo de coagulação. Isso aqui é visto numa condição chamada de coagulação intravascular disseminada, que é típica de processos de sepse, tá? Então, que ocorre uma exacerbação na resposta inflamatória, tá? Causa lesão endotelial, ativa-se a coagulação e o indivíduo entra nesse processo de coagulação intravascular disseminada, tá? Trauma vascular, é óbvio, né? Então, se tu tens um trauma, uma lesão, tu pode romper vasos, né? Então, trauma vai ativar a coagulação, pode ter uma trombose, tá? Ou mesmo câncer. Então, num câncer, ocorre processos hemorrágicos, tá? Justamente por destruição de vasos, destruição de tecido, tecido ali do hospedeiro, então vai ocorrer lesão vascular e ativa-se o mecanismo de coagulação, podendo ter uma trombose. Então esse aqui é o primeiro componente da tríade de Virchow, lesão endotelial, tá? Segundo componente, alterações do fluxo sanguíneo. Quando eu falo nessas alterações do fluxo, é uma alteração na velocidade do fluxo.
tá? Se aumenta essa velocidade ou se diminui essa velocidade, tá? Então, fatores que podem levar a uma redução da velocidade do sangue. Síndrome de hiperviscosidade, tá? Então, a gente sabe que líquidos mais viscosos, eles tendem a difundir mais lentamente, tá? A se espalhar, a fluir, melhor dizendo, mais lentamente. O sangue não é diferente. A partir do momento em que o sangue fica mais viscoso, a sua velocidade de fluidez diminui. Quando diminui essa velocidade de fluidez, entra num processo que a gente chama de êxtase, tá? Êxtase venosa, por exemplo. Tá? Então, quando ocorre uma redução na velocidade do sangue durante o retorno venoso, tá? Êxtase, tá? O que pode levar a uma hiperviscosidade do sangue? Tá? Aumento exacerbado no número de hemácias. Tá? Com isso, o sangue fica mais viscoso. Insuficiência cardíaca também pode levar a uma redução na velocidade do sangue. Por quê? Uma vez que, quando eu falo em insuficiência cardíaca, eu estou dizendo que o coração, o músculo cardíaco, ele está perdendo, ele reduziu a sua capacidade de bombeamento, tá? A partir do momento em que o coração perde reduz, melhor dizendo, a sua velocidade de bombeamento, sua capacidade de bombeamento, o fluxo sanguíneo ele tende ao que? A reduzir a sua velocidade. É como se o coração estivesse perdendo força para distribuir o sangue pelo corpo. Tá? Dilatação vascular. Por que, que a dilatação do vaso reduz a velocidade do sangue, de fluidez do sangue? Entra aqui um pouco de biofísica. Vamos lembrar aqui, vamos imaginar que uma mangueira, tá? Saindo água por essa mangueira a uma certa velocidade, a uma velocidade x. Tá? Ok. Então, o orifício de saída tem um diâmetro. Tá? Se eu colocar o meu dedo e diminuir esse diâmetro, o que vai acontecer com a velocidade de fluidez da água? Vai aumentar ou vai diminuir? Quero escutar de vocês. Hein? Hein, galera? Então, vamos lá. O raciocínio é o seguinte, se tu diminui o diâmetro, a velocidade de fluidez do líquido vai aumentar. Tá? Agora, se tu aumenta o diâmetro, a velocidade de fluidez vai diminuir. Tá? Então, o que acontece com um vaso quando quando ocorre uma dilatação, ou seja, uma vasodilatação? Tá? Ocorrendo uma... da circulação. Oi? Diminui a velocidade da circulação. Né? Exatamente. Ocorrendo uma vasodilatação, reduz a velocidade de fluidez do sangue. Tá? Aumento do hematócrito. Tá? Aumento do hematócrito. O que é um hematócrito? É aquele parâmetro hematimétrico que mostra o número de hemácias. Tá? Então, se ocorrer um aumento no hematócrito, o que isso quer dizer? Que ocorreu um aumento no número de hemácias. Tá? Isso vai deixar o sangue, olha que vocês já viram, mais viscoso. Se fica mais viscoso, reduz a velocidade. Tá? Ou mesmo redução da contração muscular. Tá? Então, por exemplo, situações de viagens muito longas, pessoas acamadas, tá? Durante muito tempo, indivíduos que sofreram politraumatismo, que ficam acamados, imobilizados durante muito tempo, o mecanismo de contração muscular ele reduz, diminui, tá? Isso vai refletir, obviamente, na redução do fluxo sanguíneo, tá?
Então, aqui são alguns exemplos que levam a essa redução. Aqui um exemplo bem clássico de um paciente acamado. Tá? Nesse contexto de um paciente acamado, acho que vocês já escutaram dizer que pacientes acamados, após cirurgias extensas, tá? Politraumatizados, viagens muito longas, tá? Devido à redução na velocidade do fluxo sanguíneo, né? Isso predispõe o indivíduo a ter um quadro de trombose. Tá? No caso de acamados, o que acontece? Entra em cena a figura do fisioterapeuta, né? Que vai fazer estímulo motor, estímulo muscular, para evitar que haja uma diminuição na velocidade do fluxo e predispõe o indivíduo, o paciente, a uma trombose. Tá? Ou seja, quando ocorre uma diminuição na velocidade do sangue, isso predispõe a ter uma agregação de hemácias e plaquetas. Vocês já viram que se ocorre agregação plaquetária, forma-se o quê? Coágulo. Tá? Então, gravem isso. Diminuiu a velocidade sanguínea, isso contribui para uma agregação plaquetária. Tá? Assim como também contribui para o aumento na permanência de fatores da coagulação. Esses fatores da coagulação ativados são fatores pró-coagulação que estão ativados, eles permanecem mais tempo ali no local. Por quê? Porque o sangue está fluindo mais com menor velocidade. Tá? Então, junto esses fatores, diminuição da velocidade do sangue, agregação plaquetária e maior permanência de fatores pró-coagulação ali no local, isso vai convergir para a solidificação do sangue, formação de um trombo. Tá? Se tem trombo, trombose. Deu para entender aí, galera? Deu. Beleza. Continuando aqui nesse contexto, então, quando ocorre aceleração do fluxo sanguíneo, então aqui já é o oposto. Tá? Quando ocorre uma aceleração do fluxo sanguíneo, num processo chamado de turbulência, tá? Essa turbulência, ela desorganiza o fluxo sanguíneo que está organizado de forma laminar. Vamos lá. O que quer dizer fluxo laminar? Vamos para cá para a figura. O que a gente está vendo aqui é uma figura esquemática que mostra justamente esse fluxo laminar. Tá? Então, vejam que nós temos mais no centro do vaso circulando neutrófilos, hemácias e mais externamente um pouco as nossas plaquetas. Tá? Então, em camadas, fluxo laminar. Tá? Esse fluxo é de suma importância nesse contexto da coagulação do sangue. Por quê? Aqui nesse ponto, nós temos uma vasoconstrição, né? Então, se diminui o diâmetro vascular, aumenta posteriormente a velocidade de fluidez do sangue. Acelera essa fluidez, tá? Acelerando essa fluidez, nós vamos ter um mecanismo de turbulência, tá? Essa turbulência pode levar a danos ao epitélio vascular, ou seja, danos ao endotélio, como a gente está vendo aqui. Então, esse mecanismo de turbulência, de aceleração, descama o endotélio, tá? Expõe o endotélio, tá? A uma adesão plaquetária, como a gente está vendo aqui. Então, essas plaquetas que, num fluxo normal, elas não interagem com a parede vascular, quando ocorre um mecanismo de turbulência, essas plaquetas começam a aderir à parede do vaso, tá? Como a gente está vendo aqui. Uma vez que ocorre a adesão plaquetária, haverá agregação dessas plaquetas e formação de um trombo. Tá? Então, aqui nós temos lesão endotelial, lesão endotelial,
contato das plaquetas com a parede vascular, contato das plaquetas com a parede do vaso e diminuição do fluxo sanguíneo, tá? Isso contribui para a formação de um trombo, tá? Isso é visto numa condição chamada de aneurisma, tá? O que é um aneurisma? Um aneurisma é aqui uma dilatação local do vaso, tá? Como se formasse uma bolsa, tá? Uma extensão aqui do vaso, tá? O que a gente está vendo aqui? O fluxo laminar, né? Hemácias, leucócitos e mais externamente as plaquetas. Vejo que as plaquetas elas não interagem com a parede do vaso, tá? Só que nesse ponto aqui do aneurisma, o que acontece? Ocorre um fluxo turbilhonado, tá? Ou seja, ocorre uma turbulência, tá certo? Bem aqui no local do aneurisma, tá? Isso vai favorecer, como eu disse anteriormente, o choque de plaquetas contra o endotélio. Então aqui, ó, o choque de plaquetas contra o endotélio. Aderiu plaqueta, vai ocorrer agregação plaquetária. Adesão, agregação. Tá? Isso vai ativar essas plaquetas que iniciam a sua agregação. Então, a partir do momento em que essas plaquetas batem aqui na parede vascular, elas vão aderir e vão ativar. Uma vez ativadas, isso vai contribuir para a sua agregação. Então, nesse ponto, vai ocorrer a formação de um trombo, tá? Com o passar do tempo, ele vai o quê? Crescendo, tá? Como a gente observa já aqui. Tá? Então, na figura B, o que a gente está observando? Sobre as plaquetas agregadas, é ativada a coagulação. Então, forma aqui um coágulo, tá? Lembra lá, o coágulo tem que ter fibrina, tem que ter plaqueta, né? Tem que ter leucócito, tem que ter hemácia. A união desses componentes forma o coágulo, tá? E isso vai contribuir para o crescimento do trombo, tá? Então, aqui, agregação plaquetária ativa a coagulação. Tá? E conforme o tempo vai passando, vão formando camadas. Que camadas são essas? Novas plaquetas vão aderindo e agregando ao coágulo, que é essa região amarelada aqui. Com isso, ativa-se a coagulação novamente e forma-se novamente um novo trombo. Novamente, aqui por cima, agregam mais plaquetas e mais em cima, novamente, a formação de um trombo. Então, fica nesse processo, tá? Agregação plaquetária, formação do trombo. Agregação plaquetária, formação do trombo. Então, formam-se estrias, tá? Sobre o trombo, certo? É o que a gente vê aqui. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um aneurisma, bem aqui a dilatação de uma artéria, tá? Então, um aneurisma aterosclerótico no tronco braquiocefálico, tá? Bem aqui na figura B, a gente já está vendo o plano de corte desse aneurisma. Então, houve uma secção bem aqui nesse local e a gente está vendo internamente esse aneurisma. E internamente a gente está vendo a formação de um trombo. E vejam que esse trombo ele tem duas colorações, né? Bem distintas. Tá? Então aqui é um trombo mais envelhecido, tá? Por isso ele tem essa coloração mais clara. E aqui um trombo mais novo, tá? Mais recente. Por isso com essa coloração mais avermelhada. Tá? Então, alguém perguntou aqui. Nutella e doce de leite. Exatamente. Isso aí. Então, aqui Nutella e aqui doce de leite. Exatamente isso. Então, aqui, ó, na superfície, nessa região, como eu falei, a gente vê um trombo com área mais clara e mais antiga, seta azul, que mostra a típica estriação, tá? Que são as estrias de Zahn. Que são essas estrias bem aqui que eu comentei com vocês. Ó, coágulo, agregação plaquetária. Coágulo, agregação plaquetária.
tá? Então, a gente vê aqui umas estriações, tá? Regiões mais escuras, regiões mais claras. Tá? E aqui o trombo mais recente, mais vermelho. Nesse contexto, ocorre uma condição chamada de TVP, trombose venosa profunda. Tá? O que a gente está vendo aqui? Imagina que isso aqui é uma veia. Tá? Então, a gente está observando aqui nesse esquema a formação de um trombo em uma veia profunda de membros inferiores. Então, imagina que essa veia é uma veia profunda localizada lá na panturrilha. Tá certo? Então, a gente observa aqui o fluxo laminar, que eu falei para vocês ainda há pouco. Então, aqui, mais centralizado, leucócitos, um pouco mais externo, hemácias, e mais externamente as plaquetas. Esse é o fluxo laminar. Tá? As nossas veias, elas têm essas estruturas que são as válvulas. São válvulas que impedem que o sangue retorne. Tá? Então, o que acontece? Com o fluxo, seguindo o fluxo sanguíneo, tá, para cima, já que eu estou falando de panturrilha, né? O que acontece? O sangue passa por essas válvulas, tá? E ele tem uma pequena volta, ele sofre uma pequena volta. A gente tem que pensar que aqui o sangue está subindo e ele está contra a força da gravidade, né? Então, ele tenta subir e a gravidade puxa para baixo, tá? Justamente essas válvulas aqui é para evitar que todo o sangue retorne, certo? Conforme o sangue dá essa pequena volta, ocorre uma desorganização desse fluxo laminar, formando pequenas turbulências. Só que em condições normais, essas turbulências elas são mínimas para causar a formação de um trombo. Tá? Então, isso aqui fisiologicamente ocorre. O sangue dá um pequeno recesso, ele volta, dá uma pequena volta, há uma desorganização do fluxo laminar, entretanto, essa pequena desorganização não é suficiente para a formação de um trombo. Tá? É o que a gente vê aqui no esquema B. Então, como tais veias possuem válvulas, no recesso delas, o fluxo sanguíneo laminar torna-se turbilhonado. Foi o que eu falei. Ó. O sangue passa, quando ele retorna um pouco, turbilhonamento, desorganização do fluxo laminar. Tá? Em condições normais, o turbilhonamento é pequeno e as plaquetas mantêm-se longe do endotélio. Tá? Quando existe hiperemia passiva, lembra lá da aula passada, hiperemia passiva? Tá? A causa de hiperemia passiva é uma redução do retorno venoso. Então, o sangue vai, tá? Por exemplo, ele vai lá para as nossas pernas, para o nosso pé, fica o oxigênio, tá? Oxigena os tecidos e retorna um sangue rico em gás carbônico. Esse sangue vai retornar através da veia cava inferior, que vai desembocar onde? No átrio direito e depois ventrículo direito. Isso é o retorno venoso. O que acontece numa hiperemia passiva? Numa hiperemia passiva, ocorre uma redução desse retorno venoso. Então, o sangue, por ele estar com uma diminuição no retorno, ele acumula, tá, em membros inferiores. Qual é o raciocínio? Acumulando sangue, as veias vão o quê? Dilatar. E o que vocês viram ainda há pouco? Dilatando o vaso, diminui a velocidade do fluxo sanguíneo. Diminuindo a velocidade, que é uma êxtase venosa, isso contribui para agregação, adesão e agregação plaquetária e maior permanência dos fatores pró-coagulação. Ou seja, essa diminuição no fluxo sanguíneo, na velocidade do fluxo, contribui para a formação de um trombo, tá? É o que está dizendo aqui, ó. Então, quando existe hiperemia passiva, no caso de uma insuficiência cardíaca, as veias vão se dilatar
a velocidade do sangue diminui e o turbilhonamento do sangue aumenta no recesso valvar, quando o sangue volta, aumentando o choque das plaquetas com endotélio nesse local. A plaqueta choca na parede do vaso, ativa essas plaquetas, agrega essas plaquetas, forma o coágulo, tá? Que vai crescendo, crescendo, até dar origem ao trombo. É o que a gente vê aqui no quadro C. Tá? Então, no C, o que a gente está vendo aqui? Ao se chocarem com o endotélio, as plaquetas são ativadas, agregam-se e inicia a formação de um trombo por ativação da coagulação sanguínea. Tá? Deu para entender até aqui, galera? Ou não? Sem bronca. Então, o raciocínio é esse. Diminuiu a velocidade do fluxo, predispõe a formação de um trombo, porque as plaquetas vão bater na parede do vaso, vão ativar, agregar formação do trombo. Tá? E já aqui no quadro D, o que a gente está vendo? Que esse trombo ele cresce tanto no sentido do sangue, no sentido do fluxo sanguíneo, melhor dizendo, tá? Então, ele está crescendo aqui no sentido do fluxo, quanto retrogradamente. Tá? Então, ele cresce retrógrada, de forma retrógrada também. Tá? Então, o crescimento do trombo ele é rápido devido à velocidade reduzida do fluxo sanguíneo. O trombo cresce na direção do fluxo, e também de modo retrógrado, tá? Devido à redução na velocidade do sangue no local onde o trombo começou a ser formado. Aqui, tá? Como eu disse, isso acontece nessa condição bem aqui, chamada de trombose venosa profunda, tá? Eu sempre dou esse testemunho nas minhas aulas, porque eu já tive uma TVP, tá? Já tive uma trombose venosa profunda na panturrilha esquerda, tá? O que o médico atribuiu essa TVP? A musculação, tá? Vocês vão até rir. Assim, na minha ânsia de hipertrofiar minhas panturrilhas, vocês já perceberam que elas são bem hipertrofiadas, né? São bem grossas, né? Então, nessa ânsia de hipertrofiar mais ainda, eu comecei a exagerar um pouco na musculação para as panturrilhas. Vocês podem ver que não teve muito êxito quanto a isso, né? Elas continuam bem atrofiadas, tá certo? Então, como eu exagerei, né? Já subiu uma janelinha aqui. Então, como eu exagerei nessa carga de trabalho na panturrilha, isso pode ter contribuído para essa TVP. Tá? Foi a única causa que o médico atribuiu no momento. Isso foi há 6 anos atrás. Tá? Para ocorrer uma trombose venosa profunda, quais são as condições que podem acontecer? Tá? Então, pacientes imobilizados no leito, tá? Mais frequentemente após cirurgias ortopédicas, tá? Cirurgias muito extensas, cirurgias que demoram muito, né? Muito tempo. Isso é muito comum em cirurgias bariátricas, tá? O paciente já sobe para o leito, já usando meias de compressão. Tá? Isso tudo é para evitar uma trombose. Tá? Lembra que durante uma cirurgia também há trauma vascular. Né? Então, você já viu, se ocorre lesão vascular, lesão endotelial, isso predispõe à formação de um trombo. Tá? Outra condição que pode levar também a uma trombose venosa profunda, traumatismo com imobilização. Tá? Por isso que entra agora a figura do fisioterapeuta, tá? Em acamados, em politraumatizados, imobilizações prolongadas. Tá? Então, o fisioterapeuta é justamente para viabilizar que a velocidade do fluxo sanguíneo nas pernas transcorra de forma normal, né? Evitar que ocorra uma diminuição nessa velocidade, tá certo? Numa TVP,
nós temos os 3 componentes da tríade de Bischoff, que eu falei ainda há pouco. Tá? Então, nós vamos ter uma diminuição na velocidade do fluxo sanguíneo, tá? Nas veias, por falta dos movimentos musculares importantes no retorno venoso. Em que condições? Acamados, imobilizações prolongadas, viagens muito extensas. Tá? Então, tu vai ter uma redução desse fluxo. Tá? Por quê? Porque tu estás acamado, ou tu está imobilizado, tá? Ou tu está muito tempo sentado. Não tem contração muscular, e a contração muscular é fundamental para que ocorra retorno venoso. Tá? Então, o sangue que está lá na tua panturrilha retorne para o átrio direito. Tá? A outra tríade também acontece. Redução endotelial, ou melhor dizendo, lesão endotelial. Por quê? Como tu estás tendo uma redução do retorno venoso, o sangue chega oxigenado e tem que retornar rico em gás carbônico, né? Só que como diminui esse retorno, começa a concentrar gás carbônico ali no tecido e as células começam a morrer, causando lesão endotelial, por exemplo. Tá? Então, se tem lesão endotelial, predispõe à formação de um trombo. E o outro componente da tríade é a alteração na coagulabilidade, tá? Decorrente da reação de fase aguda após agressões. Tá? Então, se tu sofres um trauma, ou durante uma cirurgia, ou fraturas, tá? Então, tu vai levar a um aumento na produção dessa proteína chamada de fibrinogênio. Tá? Aí, olha só, se tu aumenta fibrinogênio, aqui, se tu aumenta fibrinogênio, tu está aumentando a formação de fibrina. Se tu aumenta a formação de fibrina, aumenta a formação de um coágulo, tá? Deu para sacar, galera, aí? Tá ok. E Irã, tu não vai passar nenhum exercício assim de revisão? Já foi passado, já foi feito o exercício de revisão. Vou falar sobre o anticoncepcional, viu, galera? Daqui a pouco. E o outro componente da tríade é a hipercoagulabilidade. Tá? Temos processos de hipercoagulabilidade primárias ou secundárias. Tá? As primárias são de cunho genético. Tá? Então, mutações em fatores que ativam a coagulação ou fatores anticoagulação, como a antitrombina 3, proteína C, proteína S, tá? Ou ou fatores secundários que são os adquiridos, tá certo? Aqui temos vários fatores que são adquiridos que podem predispor uma hipercoagulabilidade, tá? Aqui eu destaco lesão tecidual. Então, quando tu tens lesão tecidual, então no caso de cirurgias, fraturas ou queimaduras, tu aumenta a produção de tromboplastina, tá? Se tu aumenta a tromboplastina, tu aumenta a conversão de protrombina em trombina, automaticamente tu aumenta a conversão de fibrinogênio em fibrina, aumenta o mecanismo de coagulação, tá? E aqui fatores de baixo risco. Nesses fatores de baixo risco, relacionados à hipercoagulabilidade do sangue, tá? Eu destaco aqui o uso de contraceptivos orais, tá? Os anticoncepcionais, que foi a pergunta feita aqui, ainda há pouco. Tá? Aí eu trouxe para vocês aqui um artigo, ele justamente discute o uso de anticoncepcionais, tá? O uso de anticoncepcionais e o aumento do risco de tromboembolismo venoso, tá? Então, contracepção hormonal e sistema vascular.
Esse artigo ele discute por que, que o uso de anticoncepcionais aumenta o risco de desenvolver uma trombose, um tromboembolismo venoso, por exemplo. Então, o que, que ele diz? O etilneestradiol induz alterações significativas no sistema de coagulação, culminando com aumento da geração de trombina, tá? Então, aumenta a produção de trombina, tá? E também aumenta os fatores de coagulação, como o fibrinogênio. Então, aumenta a trombina, aumenta a fibrinogênio. Voltando aqui, olha só. Se tu aumenta a trombina, tu vai aumentar a conversão de fibrinogênio em fibrina. Aí ativa a coagulação para formar um coágulo. Só que o anticoncepcional, no caso ali o etilneestradiol, não aumenta somente a trombina, como aumenta também o fibrinogênio. Então, tu vai converter ainda mais fibrinogênio em fibrina, aumentando o risco, a chance de formação de um coágulo, tá? Então, aí é um ponto que mostra por que o etilneestradiol, o anticoncepcional, ele aumenta o risco de uma trombose. Mas, assim, a ressalva, eu não estou dizendo que se a mulher tomar anticoncepcional, ela vai ter trombose. Aumenta o risco. E mesmo assim, vejam que esse aumentar o risco ainda é um risco baixo para o desenvolvimento de uma trombose. Tá? E esse risco de tromboembolismo venoso, ele é dose dependente. Ou seja, quanto maior a dose tomada, ingerida do anticoncepcional, maior é o risco de ter um tromboembolismo venoso. Tá? Aí ele fala, a alta dosagem de etilneestradiol acima ou igual a 50 está associada a um aumento de 2 vezes no risco de tromboembolismo venoso, quando comparada à baixa dosagem desse hormônio, menor que 50. Aqui destaca-se, por exemplo, o uso de pílulas do dia seguinte. Tá? Então, o uso indiscriminado de pílula do dia seguinte, isso predispõe a mulher a um risco mais elevado de ter trombose, tá? De ter um tromboembolismo. Tá certo? Deu para entender aqui, galera? Sim. Sim? Beleza. E qual é a evolução? Uma pergunta aqui. Beleza. E nesse processo de evolução, qual é a evolução e as consequências de uma trombose? Tá? Então, nós temos o crescimento do trombo. Tá? Esse crescimento, então, aqui, esse pontilhado, mostra o formato inicial do trombo, e vejam que ele já cresceu, é isso? Esse crescimento, ele ocorre devido ao mecanismo de formação do trombo ser maior do que o mecanismo de destruição desse trombo. Tá? Então, aqui, a coagulação ela vai predominar sobre a trombólise. Lise, degradação do trombo. Tá? Degradação do trombo. Então, a coagulação vai ser superior, vai predominar sobre a trombólise. Tá? Isso vai levar ao aumento do trombo. Dependendo do vaso, então, se for em artérias, nós vamos ter uma isquemia. Tá? O que é uma isquemia? É a obstrução do vaso, levando a uma obstrução parcial ou total do fluxo sanguíneo. Aqui nessa figura, o que vocês acham? A obstrução do fluxo foi parcial ou total? Hein? Total, né? Total, né? Então a gente está vendo que o trombo, ao crescer, ele
fechou totalmente a luz vascular, impedindo que o sangue flua, tá? Então, o tecido irrigado posterior ao trombo, ele irá morrer consequentemente, caso o fluxo não seja restabelecido, tá? No caso de veias, pode dificultar o retorno venoso, tá? Foi o quadro que eu descrevi ainda há pouco. Quando o sangue vai lá para os teus pés, para as tuas pernas, por exemplo, e ele tem que retornar para o coração através do átrio direito. Se reduzir esse retorno venoso, o sangue acumula, tá? Lá no membro inferior, levando um aumento de pressão, saída de plasma, esse plasma vai acumular fora do vaso, levando à formação de um edema. Então, as pernas começam a inchar, tá? Outra consequência e evolução é a lise. Então, aqui já é o efeito inverso. Então, vejam que aqui o sistema fibrinolítico, ou seja, a fibrinólise, ela predomina sobre a coagulação, tá? Então, como a degradação do trombo é maior do que o mecanismo de coagulação, tá? Então veja que o fluxo sanguíneo ele é restabelecido aqui no local, tá? Ocorre um mecanismo de reperfusão. Perfusão é aquela característica que o nosso sistema circulatório tem de distribuir o sangue pelos nossos tecidos, tá? Então, é a propriedade, melhor dizendo, de distribuição, de penetração do sangue por todos os nossos tecidos, tá? Aqui, no caso, como tinha uma obstrução, houve uma cessação do fluxo aqui nesse local. Uma vez que restabeleceu o fluxo, houve uma reperfusão, tá? Então, o tecido aqui ele volta a ser oxigenado, tá? Então, houve um restabelecimento da integridade vascular. Isso garante uma reperfusão. Organização, tá? É um equilíbrio entre a coagulação e a fibrinólise. Uma não predomina sobre a outra, tá? Então, a gente vê um volume constante do trombo, tá? Nesse contexto, ocorre migração de fibroblastos para o local do trombo, migração de fagócitos aqui para o local, tá? Ocorre a formação de um tecido de granulação e a formação de novos vasos, tá? Esses novos vasos eles vão ser formados aqui no interior do trombo, tá? Levando a uma recanalização, tá? Então a gente vê aqui que o trombo ele foi reorganizado, tá? Houve a formação de pequenos vasos no interior do trombo. Isso restaura não totalmente o fluxo sanguíneo, tá? Mas restabelece parcialmente esse fluxo, tá? Por quê? Porque houve uma recanalização, tá? Então aqui são algumas evoluções e consequências de um trombo. Aqui a gente está vendo um processo de recanalização, tá? Então aqui a figura esquemática que mostra o trombo, tá? Esse trombo ele foi organizado, ele foi recanalizado, tá? E aqui uma lâmina que mostra esse processo. Então aqui em B a gente vê o aspecto microscópico de um trombo organizado em uma veia profunda da perna. Então, esse indivíduo aqui, ele teve uma trombose venosa profunda, tá? Então, a gente vê aqui o coágulo, tá? Então, esse aqui é o coágulo, não, o trombo, tá? E a gente vê que no interior desse trombo tem alguns vasos sanguíneos. Então, aqui, ó, vaso sanguíneo recanalizando, vaso sanguíneo recanalizando, tá certo? Ou temos outra consequência, que é a embolização. Então, olha só, galera. Conceitualmente, quando o sangue solidifica no interior do vaso,
e ali permanece, a gente chama de trombo, tá? Então, o trombo, ele é formado e ele fica aderido à parede do local onde ele foi formado, se é um vaso ou se é uma câmara cardíaca, um átrio e um ventrículo, tá certo? Agora, se esse trombo fragmenta e esse fragmento cai na circulação, ele não vai ser chamado mais de trombo, e sim de êmbolo. Se nós temos um êmbolo, nós vamos ter uma embolia, tá? Então, é bem fácil. Trombo, trombose, êmbolo, embolia, tá? Então, embolia é a presença de um corpo sólido, líquido ou gasoso, que é chamado de êmbolo, tá? Transportado pelo sangue e capaz de obstruir um vaso, ocorrendo muitas vezes após ramificação vascular. Por que ocorre após ramificação vascular? O êmbolo, ele passa pelo ramo central daquele vaso, tá? Quando esse vaso começa a ramificar, ele fica menos calibroso. Como ele fica menos calibroso, o êmbolo obstrui esse vaso, tá? Então, por isso que ocorre muitas vezes após as ramificações de um vaso mais calibroso, tá? Mais de 90% das embolias são as tromboembolias, ou seja, são as embolias derivadas de um trombo, tá? Então, formou o trombo, ele fragmentou, caiu na circulação. Tromboembolia, tá? Então, eles são formados a partir da fragmentação ou do desprendimento dos trombos nas câmaras cardíacas, válvulas do coração, aorta e veias profundas, tá? Então, a TVP que eu falei para vocês ainda há pouco é uma trombose venosa profunda, que pode levar a um tromboembolismo, ou seja, o trombo que se formou lá na veia profunda pode fragmentar, levar à formação de um êmbolo. Tá? Aí eu pergunto para vocês, galera, quero escutar de vocês. Imagina que esse trombo se formou lá na panturrilha, tá? E ele fragmentou, caiu na circulação. Qual é o risco real após a fragmentação desse trombo e formação de um êmbolo? Qual é o risco real? Alguém arrisca? Vamos lá. Repete aí, né, que eu estava um pouco longe do celular. Ó, qual é o risco? Imagina a seguinte situação. Esse trombo ele se formou lá na panturrilha, fragmentou, e esse fragmento agora é chamado de êmbolo, caiu na circulação, tá? Qual é o risco que esse êmbolo pode causar à saúde do indivíduo? Qual é o risco real? Manel, que tu falou, é embolia? Onde? Olha, tem uma gravada. Na panturrilha, não é isso? Olha só. Foi mal. Olha só. Quando ele fragmenta, ele forma um êmbolo, né? Se ele está formado numa veia lá da panturrilha, ele cai na circulação e vai junto com o retorno venoso, né? E o que vocês sabem sobre o retorno venoso? O sangue vai através da veia cava inferior e vai desembocar onde? No átrio direito. Aí esse êmbolo passa pelo átrio direito, cai no ventrículo direito, passa pelo ventrículo direito e através das artérias pulmonares, esse êmbolo vai parar onde? Lá no pulmão. Aí o indivíduo pode ter uma embolia pulmonar,
que é uma causa de morte súbita, por exemplo. Tá? Então, dependendo do tamanho desse êmbolo que foi parar lá no pulmão, o indivíduo pode ter dificuldade para respirar, aumento da pressão intrapulmonar, risco de morte, tá? Sobrecarga no lado direito do coração, porque o coração está fazendo pressão para que o sangue chegue até o pulmão, só que tem uma obstrução lá no pulmão. Então, isso sobrecarrega o ventrículo direito do coração. Tá certo? Deu para entender aí? Isso, exatamente. Beleza. Exatamente, é uma embolia pulmonar. Tá? Mas nós temos outros tipos de embolia, que são menos comuns. Fragmentos de placa de ateroma, são aquelas placas de gordura, elas podem se desprender, né? Vesículas lipídicas, tá? Então, gordura que cai na circulação, essa gordura não se mistura com o sangue, formando um êmbolo gorduroso, tá? Ou mesmo uma embolia gasosa, que ocorre através da presença de gases dentro do sangue. Tá? Vamos lá. Aqui é só para mostrar a TVP, né, a trombose venosa profunda. Tá? Então, veja, o trombo é formado numa veia da panturrilha. Esse trombo pode se fragmentar, formando um êmbolo. E, como eu disse para vocês, esse êmbolo vai junto com o retorno venoso e pode parar lá no pulmão, levando a uma embolia pulmonar. Tá? Isso é muito típico de veias profundas da panturrilha. Aqui a gente está vendo, olha só, interessante essa figura. Interessante, obviamente, para a gente estudar, né? Porque o indivíduo, obviamente, foi a óbito. O que a gente está vendo aqui? Um êmbolo, tá? Obstruindo uma artéria pulmonar. Tá? Então, esse êmbolo ele foi derivado de uma trombose venosa profunda, tá? Uma TVP. Então, é esse esquema aqui. Teve uma TVP, fragmentou, formou um êmbolo, esse êmbolo foi parar lá na artéria pulmonar, obstruindo esse ramo da artéria. Tá? Então, ele obstruiu aqui o ramo da artéria pulmonar. Isso foi a causa mortis desse indivíduo. Tá certo? Dá para ver nitidamente aqui a obstrução vascular. Deu para entender aqui, galera? Sim. Ok. Agora, se esse êmbolo ele cair na circulação arterial, aí lembra. Quando eu falo em circulação arterial, lembra, é aquela circulação que ocorre via artéria aorta. A artéria aorta, ela sai da onde? Do ventrículo esquerdo. E ela ramifica para todas as regiões do nosso corpo. Cabeça, tronco e membros, superiores e inferiores. Tá? Então, a partir do momento que esse êmbolo cai na circulação arterial, ele pode parar em qualquer parte do nosso corpo. Vai depender do tamanho desse êmbolo e do vaso que ele vai encontrar para obstruir. Diante disso, eu posso ter um infarto no baço causado por uma tromboembolia arterial, como a gente vê aqui, ó. Então, aqui o baço, essa região foi o quê? Necrosou, então morreu devido a uma obstrução vascular. Temos aqui um infarto intestinal, então essa região aqui mais clara morreu. Então, isso pode ocorrer devido a uma tromboembolia arterial que levou a uma obstrução das artérias mesentéricas, tá? Que irrigam aqui o intestino. Então, essa região necrosou, morreu. Essa condição ela é extremamente grave. Não mais grave do que essa, tá? Quando ocorre a obstrução de uma artéria cerebral. É uma condição bem mais danosa. Por quê? A gente tem que lembrar que tecido nervoso é um tecido que resiste pouco a baixas concentrações de oxigênio. É um tecido que exige um aporte energético
muito grande, consome muita energia, consome muito ATP. E para produzir ATP, precisa de oxigênio. Então, o tecido nervoso, em poucos minutos, sem oxigênio, ele já começa a morrer. Tá? Então, se esse trombo aqui bloquear o fluxo sanguíneo para uma área do cérebro, toda essa área aqui, ela morre em poucos minutos. Aí, a consequência disso vai depender da área que necrosou, da área que morreu e da extensão dessa área. Então, o indivíduo pode evoluir para uma sequela motora, uma sequela cognitiva, tá? Ou mesmo pode evoluir para óbito, tá? Então, tudo vai depender da extensão do dano. Deu para entender, galera? Continuando, nós temos embolia causada por líquido amniótico. Tá? Sim, é uma condição rara, mas que pode acontecer. Então, esse tipo de embolia ocorre em entrada de líquido amniótico, tá? Antes ou durante o parto, durante o processo de contração uterina. Tá? Como eu falei, é um processo raro, ocorre em 1 em 50 mil partos. Tá? Pode levar a uma complicação grave que leva a mulher, ao óbito. Tá? Ocorre também após ruptura de membranas da placenta ou de veias uterinas. Isso tudo durante o processo de parto, tá? Durante o mecanismo de contração do útero, tá? Pode ocorrer rompimento de veias uterinas, tá? Rompimento de membranas da placenta que tem vasos, tá? O líquido amniótico entra na circulação, tá? A partir de então, esse líquido amniótico, tá? Bem como os componentes fetais, eles contribuem para um processo de coagulação. Tá? Então, tanto a presença do líquido amniótico no sangue, quanto alguns componentes do próprio feto, como, por exemplo, células que descamaram da pele do feto, tá? Isso ativa o mecanismo de coagulação. E a mulher pode evoluir para um quadro de coagulação intravascular disseminada, que é um processo muito grave, que pode levar ao óbito. Tá? Aqui a gente está vendo uma embolia por líquido amniótico. Isso aqui são duas arteríolas, se eu não estou enganado. Tá? Vamos dizer que duas arteríolas pulmonares. Tá? Essas duas arteríolas, aqui uma, aqui outra, elas estão preenchidas por células da epiderme do feto. Tá? Então, houve uma descamação, entrou na circulação materna e foi parar lá nas arteríolas pulmonares da mãe. Tá? Prosseguindo, embolias gasosas. Então, elas ocorrem devido à presença de bolhas de gás que obstruem vasos sanguíneos. Tá? Embolia gasosa venosa. Tá? Aqui, inúmeras condições, tá? Que podem levar a uma penetração rápida de grande quantidade de ar após a abertura de uma veia. Estima-se que 100 ml de gás, tá? Uma concentração de 100 ml, uma quantidade mais ou menos de 100 ml de gás entrando na circulação já pode causar algum dano considerável ao indivíduo. Tá? Então, aqui, pneumotórax, tá? Então, aqui algum trauma lá no tórax que leva a rompimento de vasos, de veias, com posterior entrada de ar, tá? Parto ou aborto devido à entrada forçada de ar em grandes veias do útero, devido às contrações uterinas, tá? Ou mesmo entradas de bolhas de ar em sistemas de infusão, os soros da vida que a gente toma. Tá?
Essa embolia gasosa venosa, ela pode trazer algumas consequências, mais ou menos grave para o paciente. Então, pode ativar a coagulação, tá? Levando à formação de microtrombos, que vai ocluir pequenos vasos, vai fechar pequenos vasos. Tá? Pode levar a um edema pulmonar, devido ao aumento no número de neutrófilos no pulmão, que vai levar a uma lesão endotelial. Tá? Se a quantidade for grande de ar, o indivíduo pode evoluir para um quadro de morte súbita. Tá? Ou manifestações clínicas como dispneia, que é dificuldade para respirar, queda da pressão arterial, então uma hipotensão, ou mesmo arritmias cardíacas. Aqui uma figura interessante, isso aqui é um crânio de um recém-nascido. Tá? O que aconteceu aqui? Esse recém-nascido, ele precisou de uma intervenção através de ventilação mecânica, tá? Então aquele ventilador mecânico, certo? Essa ventilação, ela foi tão grosseira, tão abrupta, que levou a um quadro de embolia gasosa. E a gente vê aqui, lá no crânio do recém-nascido, a presença de sangue, tá? E a presença de bolhas no sangue, tá certo? Isso foi causado por essa ventilação mecânica abrupta. Tá? Então, esse recém-nascido aqui, ele tinha essa doença das membranas hialinas. Essa doença, o que quer dizer essa doença? O alvéolo pulmonar, que é uma estrutura sacular, semelhante a um saco, fica aberto para a entrada de ar e a troca de gás. Tá? Então, ele tem que ficar aberto. Quem tem essa doença das membranas hialinas, o alvéolo pulmonar ele não se mantém aberto, ele fecha, ele fica colabado, devido à pouca quantidade de uma molécula chamada de surfactante. É o surfactante que mantém o alvéolo aberto. Nessa doença, tem pouco ou não tem surfactante, colaba. Tá? Então, imagina, o recém-nascido tem uma intensa dificuldade para respirar. Aí tem que entrar com a ventilação mecânica, injetar ar, tá? Mecanicamente. Só que como os alvéolos estão colabados, a entrada de ar tem uma certa resistência, tá? Então faz mais força para que esse ar entre mecanicamente. E esse processo que levou a entrada de grande quantidade de ar na circulação sanguínea desse recém-nascido, que levou à sua morte. Tá? Então, a gente está vendo aqui a presença de sangue com bolhas. Tá certo? Deu para entender, galera? Sem bronca. Aqui é o sangue, ele fala que é o sangue proveniente das carótidas. Tá? Então, o sangue chegou com uma grande quantidade de ar. A gente vê pela presença das bolhas. Alguém fez um questionamento aqui. Beleza. E uma embolia gasosa arterial? Ela pode ocorrer aqui nesses contextos. Tá? Oxigenadores mecânicos, tá? No caso de uma circulação extracorpórea, que é típica de cirurgias cardíacas. Tá? Então, tu tens que deslocar o conteúdo sanguíneo do paciente para uma máquina. Tá? Veja que essa máquina ela é cheia de cânulas e nesse processo pode haver entrada de ar, de grande quantidade de ar na circulação. Catéteres arteriais, tá? Catéteres que são utilizados para desobstruir artérias. Nesse processo de inserção do catéter, pode ocorrer também a entrada de grande quantidade de ar, levando a uma embolia gasosa arterial, ou mesmo cirurgias no coração ou cirurgias na artéria aorta, que é a circulação arterial, tá? Levando também a uma grande entrada de ar.
Outro tipo de embolia é a embolia gordurosa, tá? Prestem atenção aqui nessa embolia gordurosa. Talvez seja uma possível questão de prova, né? Nunca se sabe. Vamos lá. A embolia gordurosa, ela ocorre pela presença de vesículas de lipídio dentro da circulação. Essa gordura, ela não se mistura, ela fica insolúvel ao sangue, ela não se solubiliza ao sangue, tá? Isso leva à formação de um êmbolo gorduroso. Em que contextos pode ocorrer a formação de uma embolia gordurosa? Aqui, traumas, tá? Fraturas de ossos longos, como o fêmur, tá? Lembra que no interior dos nossos ossos, nós temos a medula óssea, que em nós adultos é uma medula óssea gordurosa, tá? Lembra lá daquele cozidão que tem o tutano? Então, o tutano lá, que algumas pessoas gostam de comer com farinha, é a medula gordurosa do boi, tá? Então, tem conteúdo gorduroso aqui dentro do osso, tá? Quando ocorre fratura, tem lesão vascular, tá? E tem extravasamento desse conteúdo lipídico. Essa medula óssea gordurosa pode entrar na circulação, levando a uma embolia gordurosa, tá? Outro contexto, queimaduras, tá? Queimaduras muito extensas, por exemplo, de terceiro grau, que leva a danos vasculares e danos ao conteúdo gorduroso subcutâneo, tá? Então, é o mesmo esquema. Essa gordura pode entrar na circulação sanguínea. Ou mesmo durante a lipoaspiração, tá? Que as mulheres gostam muito de fazer, tá? Então, o cirurgião, ele introduz uma cânula, tá? Essa cânula vai aspirar o conteúdo gorduroso. Nesse processo de aspiração, ocorre rompimento de vasos, obviamente, e esse conteúdo gorduroso pode entrar na circulação também, levando a uma embolia gordurosa. As embolias gordurosas, dificilmente elas causam alguma repercussão clínica considerável, tá? Aqui a gente está vendo um êmbolo de medula óssea, tá? Lembra lá, medula óssea gordurosa, que foi parar na circulação pulmonar. Então, aqui o vaso, tá? E aqui o êmbolo gorduroso. Então, como eu falei, as manifestações clínicas, elas são pequenas, são raras. Cerca de 1 a 2% dos casos. Que evolui para uma trombocitopenia, para uma anemia. Trombocitopenia, diminuição do número de plaquetas. Essa diminuição no número de plaquetas vai repercutir na formação de pequenos pontos hemorrágicos, que são as petequias. Essas petequias vão aparecer na pele e na conjuntiva. Dispneia, dificuldade para respirar, insuficiência respiratória, o paciente pode evoluir para o coma e até para a morte. Mas raramente isso acontece, tá? Isso aqui é chamado de síndrome da embolia gordurosa. Outras embolias, a ateroembolia, que é a fragmentação dessas placas de gordura, das placas de ateroma, tá? Formando êmbolos ateromatosos, tá? E aqui êmbolos formados durante um câncer, tá? Então, a gente está vendo aqui o vaso, tá? E esse vaso está obstruído pela presença de agregados de células do tumor, tá? Elas vieram parar aqui dentro do vaso. Aqui, o indivíduo teve um carcinoma hepatocelular, carcinoma de fígado, tá? Um câncer hepático. As células malignas, elas caíram na circulação e foram parar aqui, ó, numa artéria pulmonar. Então, houve uma obstrução da artéria pulmonar, tá? Então, isso aqui é uma embolia tumoral, tá?
E para finalizar, os infartos. Está tudo ligado. Uma trombose pode obstruir totalmente o vaso, levando a um infarto. Um êmbolo pode obstruir também totalmente um vaso, levando a um infarto. Na verdade, uma trombose pode levar a uma tromboembolia, que pode levar a um infarto. Tá? Então, uma coisa puxa a outra, um processo puxa o outro. Um processo está associado ao outro. Então, o infarto é a presença de uma área circunscrita, ou seja, bem delimitada, de necrose. Por que necrosou? Porque houve uma obstrução, houve uma isquemia total que impediu a chegada do sangue até o tecido, levando à morte tecidual, a necrose. Tá? Então, uma necrose tecidual por isquemia absoluta, como eu falei, ou seja, isquemia total, mas essa isquemia ela tem que ser prolongada. Por que prolongada? Se tu obstruir o vaso, não passa mais sangue, não é isso? Isso vai depender do tipo de tecido. Alguns tecidos são mais resistentes à ausência de oxigênio, a pouco ATP. Outros tecidos são bem menos resistentes, tá? Tecido nervoso, como eu falei ainda há pouco, em questão de poucos minutos, já começa a ter a morte de neurônios. Outros tecidos, como até o próprio coração, até o próprio miocárdio, é mais resistente a essa baixa concentração de oxigênio, a essa baixa concentração de ATP. Então, o processo tem que ser prolongado para que as células do tecido consumam todo o oxigênio, todo o ATP, aí sim elas vão começar a morrer, tá? Após obstrução de artéria ou de uma veia. Então, nós temos, como eu falei, uma isquemia prolongada, que vai levar a um consumo da reserva energética, consumo total dessa reserva energética, a área afetada irá necrosar, ou seja, morte das células do parênquima e do estroma do órgão. Deu para entender esse conceito aí, galera? Sim, professor. Só a NASA, hein? Só o quê? Só a NASA para entender isso aí. Não tá entendendo nada, cara? Não, estou entendendo. Só esse último conceito aí foi puxado, viu? Imagina um vaso que ele é obstruído totalmente. Não passa mais sangue. O tecido que é irrigado por esse vaso vai consumir toda a sua reserva de oxigênio e a sua reserva de ATP, que é energia. Consumindo todas essas reservas, as células começam a morrer. Não tem mais ATP, morte celular. O tecido necrosa. Aí tu só tens que ter ciência que essa necrose ela vai ser mais rápida ou menos rápida de acordo com o tecido. Tecido nervoso, mais rápido. Outros tecidos, como o próprio tecido cardíaco, esse processo ele é mais demorado. Ou seja, é um tecido que resiste mais a pouca concentração de oxigênio e de ATP. Tá? Aí nós temos o infarto branco, que como o próprio nome está dizendo, é porque o tecido adquire um aspecto esbranquiçado. Então aqui nós temos o infarto no miocárdio, coração, aqui um infarto no baço e aqui um infarto renal, tá? Então ocorre após obstrução arterial em órgãos sólidos com circulação terminal ou pouca circulação colateral. Então, circulação terminal é aquela circulação final que irriga aquele órgão. Ou o órgão pode ter pouca ou nenhuma circulação colateral, que é uma circulação acessória à circulação terminal. Tá? E o infarto vermelho, que como o próprio nome já está dizendo, o tecido, a região que é atingida, apresenta uma coloração avermelhada, mais escura. Por quê?
No infarto vermelho, simultâneo à morte por necrose, nós vamos ter hemorragia. Então, o sangue extravasa e se mistura em toda a área que morreu por necrose. Toda a área que morreu, toda a área que necrosou. Aí o tecido adquire um aspecto avermelhado, mais escuro. Tá? É típico em órgãos frouxos. Tá? Aqui, um exemplo de infarto vermelho no pulmão. Tá? Então, ele adquire esse aspecto de cunha. Bem aqui, tá? Então, nesse local, houve a obstrução e toda essa região aqui morreu. Tá? Aqui, só para exemplificar, o infarto branco, tá? Área de necrose. Tá? Também aspecto de cunha, bem aqui houve a obstrução e toda essa região deixou de ser irrigada e morreu. E aqui, novamente, só efeito de comparação. Tá? Novamente, infarto vermelho, aspecto de cunha, obstrução nesse ponto, base da cunha aqui, e aqui o infarto branco. Tá? Galera, eu paro por aqui a aula, tá? Então, o conteúdo vai até aqui, infarto. Dúvidas? Falei muito, a aula Não, foi eu tenho assim. que ver, eu tenho que assim. ver o teu exercício que tu passou de revisão, que eu acho que não foi a aula que eu não assisti. Pode ter sido. Porque semana passada, Irã, não sei o que aconteceu, cara, que ninguém conseguiu entrar na tua aula. Então, eu até expliquei hoje no começo que eu também não sei o que aconteceu, porque eu achei estranho, porque ninguém apareceu, mas eu toquei o barco. Eu dei essa aula que eu dei agora para vocês, eu dei na quinta-feira passada. E no outro dia, quando eu entrei no Zoom para ver as gravações, a aula não foi gravada e eu não consegui postar na plataforma, tá? Aí eu vou postar essa aqui na plataforma, tá certo? Beleza, galera? Já estão me expulsando aqui das Tá Examais. ok. Tá ok. Tá Irã, se tu ok? puder passar o link do exercício, tem como? Tá, Pelo grupo? tá ok. Tá, valeu então. Boa noite. Valeu. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Valeu, Tite. Boa noite. Falou, boa noite.